A Casa FEEGO apresenta Seminário: O problema do ser, do destino e da dor. Uma coprodução com o GEAF. Então, tá, joia. Pessoal, boa noite a todos, a todas. Vamos hoje já na nossa reta final aqui do nosso seminário. Vamos aprender um pouquinho hoje mais sobre o livre-arbítrio, refletir um pouco mais. Bom, se eu pegar a definição de livre-arbítrio lá no dicionário da língua portuguesa, eu vou ter o seguinte: é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. E se eu for lá nas obras básicas, os espíritos vão falar o seguinte sobre o livre-arbítrio: é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, assim como o pensamento, a vontade, a consciência de si, o livre-arbítrio é um atributo essencial do espírito, é uma potência da alma. Então, quando a gente foi criado, lá na nossa base, lá na nossa origem, né, nós tínhamos o nosso livre-arbítrio muito limitado. E aí, à medida que nós fomos desenvolvendo nosso conhecimento, nossas percepções, o nosso livre-arbítrio ele foi, então, se expandindo. Então, vamos falar muito sobre isso hoje. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a história do livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele já é discutido há milhares de anos pela filosofia, pela religião, mas foi lá no ano de 354 que o Santo Agostinho, né, o Aurelius Augustinus, ele era bispo lá na cidade de Hipona, então ele nasceu no ano de 354, e ele foi um dos maiores filósofos e teólogos do cristianismo. Então ele ajudou a propagar, né, os dogmas, os conceitos do catolicismo no mundo, né, principalmente no mundo ocidental durante a Idade Média. E aí o Santo Agostinho, ele não era católico, e aí ele muda-se para Roma, né, em 387, e isso fez com que ele se convertesse, então, ao catolicismo. E após a morte da mãe dele, a Santa Mônica, ele é também canonizada pela Igreja, ele divide sua herança com os pobres. Escreveu mais de 100 obras, escreveu sobre o bem, sobre o mal, sobre o pecado, sobre os dogmas do cristianismo, como a vida eterna, além do paraíso e da bondade de Deus. E Santo Agostinho morreu, então, em agosto de 430. E aí nós vamos lá para o século, já dá um salto, vamos lá para o século XIX, onde iniciaram, então, as ideias existencialistas. O que os existencialistas falavam? Falavam que a liberdade do indivíduo ocupa uma posição central na vida dele. Então, o indivíduo ele tem essa liberdade de escolher, né, o seu destino, mas ele fala também que ele tem que arcar, né, com as responsabilidades e com as consequências que advirão dessa liberdade de escolha. Né? Então, não adianta falar assim para o existencialista que eu sou assim porque Deus quis assim. Não, eu sou assim porque eu escolhi ser assim. Né? Ou eu sou assim porque a minha natureza é assim. Né? Eu sou assim, sempre para o existencialista, eu sou assim porque eu escolhi ser assim. Então, para o existencialista, o homem ele está, vamos dizer assim, condenado à liberdade, a escolher o seu próprio destino. Nesse mapinha aí, é onde existia, onde era localizada a cidade de Hipona, onde nasceu Santo Agostinho. Só que Hipona foi destruída pelos muçulmanos no século VIII e a cidade foi refundada com o nome de Anaba. Então, Anaba está situada no norte da Argélia. Toda aquela região no norte ali da África, então, pertencia ao Império Romano. Tá? À direita, essa foto maior, a gente tem lá ao fundo, né, a Basílica de Santo Agostinho, na cidade de Anaba. E ao fundo ali daquela foto à direita, a gente tem as ruínas de Hipona, né, onde viveu o Santo Agostinho. Naquela foto
esquerda, que está mais abaixo, é onde estão os restos mortais do Santo Agostinho, que é a igreja de San Pietro in Ciandoro, lá na Lombardia, né, na Itália. Então, por que, que o Santo Agostinho foi importante sobre esse tema? Porque ele escreveu um livro sobre o livre-arbítrio, chamado Sobre o Livre-Arbítrio. Né? E aí, esse livro, ele é um diálogo de Santo Agostinho com o conterrâneo dele, o Evódio. Ele é dividido em 3 partes. Então, o Santo Agostinho ele fala que o livre-arbítrio é um dom de Deus, conferindo ao homem o agir livremente segundo a sua vontade. Que o homem utiliza de maneira consciente a sua liberdade e que Deus sabe do nosso futuro, mas não tira de nós a liberdade de escolher. Então, o Santo Agostinho, ele tira, com esse conceito de livre-arbítrio, tira de Deus a responsabilidade do mal. O mal é de responsabilidade do homem que fez más escolhas para a sua vida. Né? Então, ele também criou o ser humano bom, ao mesmo tempo que criou a justiça, criou o conceito, né, de ser humano bom, ao mesmo tempo que criou a justiça para punir os maus atos e a misericórdia para perdoar quem se arrepende. Então, a causa do pecado, como eu disse, não é Deus, é o abuso da livre vontade do homem, e o agir corretamente, o agir no bem, aproxima, então, o homem de Deus. Não é de Deus a criação do mal, como eu disse, e o homem, então, deve purificar sua mente pela fé e abster-se cada vez mais de pecar. Então, vamos falar um pouquinho sobre liberdade e responsabilidade. Bom, nós todos, né, que estamos estudando aqui, sabemos que nós somos ainda espíritos inferiores, mas nós não somos dominados mais pelos nossos instintos, porque nós já adquirimos aí ao longo da nossa trajetória evolutiva, das nossas existências na carne, nós já adquirimos um pouco de conhecimento, moralidade, inteligência, ética, sabedoria, e a gente colocou tudo dentro do nosso patrimônio espiritual, a nossa bagagem espiritual, né? E tudo isso regula a maneira como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Nós temos a liberdade de agir, mas sabemos que temos consequências também, né? Então, por isso que se faz, que se é importante, né, o agir com responsabilidade. Vamos ver o que o Leon Denis fala a respeito disso. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Então, são 2 conceitos que, né, caminham juntos. Então, quanto mais se aumenta a responsabilidade, mais se amplia, então, essa liberdade, esse livre-arbítrio. Né? Porque o homem responsável é aquele homem que ele age, ele não age de maneira intempestiva, né? Ele age com uma certa prudência, porque ele consegue colocar em prática o seu ciclo da vida, quer dizer, primeiro ele sente, depois ele pensa e, por último, ele age. Né? Então, a pessoa que já adquiriu uma certa responsabilidade, ela tem vamos dizer assim, uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional para fazer as melhores escolhas. Leon Denis também fala o seguinte: a responsabilidade ela é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. A sensação de remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Então, se a gente infringiu uma lei natural, isso vai fazer o quê? Vai atormentar, né? Vai incomodar a nossa consciência. E esse incômodo ele vai ser maior quanto maior for o nosso entendimento com aquilo que nós infringimos. Né? Então, o primeiro passo é isso, é reconhecer, né, que nós infringimos uma lei, e depois o segundo passo é o quê? É a reforma, é a transformação moral. Eu vou dar um exemplo bem didático sobre isso, que aconteceu comigo, assim, não tenho vergonha de falar isso, porque me ajudou muito.
Mas, num determinado momento aí do passado, eu senti inveja de um colega de trabalho. Naquele momento, né, eu não me dei muito conta daquilo, só que eu fui embora e eu fui, né, pensando naquilo, aquilo foi, né, torturando minha consciência, né, vinha na minha mente a questão da inveja, eu falei, não, mas eu não sou uma pessoa invejosa, eu não tenho inveja, eu não tenho esse vício moral, essa imperfeição tão baixa, né? E aí lutando, aí chegou no ponto que não tinha mais jeito, né? Aí eu admiti realmente que eu senti inveja, porque ninguém pegou essa inveja e colocou lá no meu colo. Não. Isso eu adquiri em algum momento, dessa existência ou de outra, estava ali latente, dormindo, né? E teve um start que desencadeou, então aflorou esse sentimento dentro de mim. Aí, a duras penas, reconheci que era inveja, falei, não, agora eu tenho que transformar isso em mim, né? E aí, né, claro, a partir de hoje eu estou muito mais atento. Eu consegui extirpar a inveja de mim? Eu não sei. Eu só sei que, se eu for confrontado novamente com inveja, né, eu já vou, no primeiro momento, né, vai bater aqui na minha consciência e falar, não, eu não vou por esse caminho, eu vou por esse caminho que é inveja, eu vou pelo outro caminho. Então, hoje eu estou muito mais atento com relação a isso. Né? E a própria doutrina espírita e outros segmentos que eu sigo me ajudaram e têm me ajudado muito nessa questão do autoconhecimento. Vamos falar sobre autoconhecimento mais para frente. Vamos lá. Bom, os espíritos falam, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, se a gente precisa um do outro, pessoal, né, a gente vive em sociedade, a gente depende um do outro, isso significa o quê? Que a nossa liberdade ela não é absoluta, ela é relativa. Os espíritos também falam que desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados, e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. A liberdade absoluta somente os espíritos puros. Né? E no pensamento, goza o homem de liberdade ilimitada. Então, num primeiro momento, é isso mesmo, né? A gente pensa, a gente imagina assim, olha, eu penso no que eu quero, ninguém vai controlar o meu pensamento, ele é ilimitado. Mas nós sabemos aqui também, nos nossos estudos, que o nosso pensamento, ele se liga, né, por afinidade, sintonia, com outros pensamentos. Então, se a gente emite um pensamento inferior, esse pensamento inferior vai caminhar aí, através das ondas mentais no espaço, e vai, então, encontrar, vai se ligar a outros pensamentos que estão vibrando na mesma frequência vibratória, né? Frequência vibratória baixa, né? Então, né, até no pensamento, a gente, claro, né, a gente tem que sempre estar falando isso aqui, a gente tem que estar tomando cuidado, né? A gente não tem essa liberdade limitada de pensar no que a gente quiser, porque a gente sabe que vai se ligar a outros pensamentos, né? Por sintonia e afinidade. O André Luiz, ele fala o seguinte, todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Analisemos com cuidado a nossa escolha em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, porquanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência, a vida responde segundo a nossa solicitação. Então, o responsável por nós mesmos seremos nós. Né? Ninguém, né? A gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Cabe a nós. Né? E o nosso livre-arbítrio, ele permite discernir aquilo que a gente pode e deve fazer daquilo que a gente pode e não deve fazer. Porque, assim, tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém. André Luiz também fala que quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Então, quanto mais eu vou acumulando conhecimento ali na minha bagagem, no meu patrimônio espiritual, eu vou adquirindo mais responsabilidade e, claro, também isso vai ampliando a minha liberdade de fazer escolhas boas, escolhas que não comprometam a minha caminhada evolutiva. Então, o Leon Denis, que eu quis frisar aqui em vermelho,
ele fala o seguinte, que a liberdade é a condição necessária da alma humana, e sem ela, então, nós não poderíamos construir o nosso destino. Então, nossa liberdade é proporcional ao nosso estágio evolutivo. Então, com isso a gente entende, então, que a nossa liberdade, ela é relativa, porque nós só vamos responder por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente já tomou conhecimento em algum momento. O Leon Denis fala o seguinte com relação a isso. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para ver a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. E como que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos nos libertar dessa ignorância, das paixões baixas, dessa escravidão? Né? Primeiro, ele fala logo em seguida, pela libertação física, pela limitação dos apetites. Então, é dosar os nossos apetites, os nossos instintos, pela libertação intelectual, pela conquista da verdade. A gente sabe que o conhecimento é libertador, ele nos liberta dessa ignorância e desse achismo que muitas vezes nós nos submetemos, e pela libertação moral, pela procura da virtude. Então, é fazer o bem, não há outro caminho, né? A caridade desinteressada. O André diz, o Chico Xavier tem uma frase aqui que eu até anotei, que ele fala o seguinte, o único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. Então, quanto mais nós vamos caminhando ali e nos evoluindo, mais a nossa consciência vai se ampliando, mais a liberdade nossa também para fazer escolhas vai se abrindo, mais a gente vai ficando imune às más sugestões dos espíritos inferiores, porque também sabemos aqui que nós somos bombardeados o tempo todo, né? Por bons e por espíritos inferiores. Né? E muitas vezes a gente sabe que não é fácil, né? A gente, claro, não está sozinho aqui nessa encarnação. Nós temos o nosso anjo guardião, nós temos os nossos espíritos, né? Espíritos amigos que nos sugestionam, eles nos intuem, eles nos sugerem, mas a decisão final vai ser sempre nossa. Ele não vai falar assim, Cláudio, vem por aqui, pegar na minha mão e vem por aqui. Não, a escolha final vai ser minha, vai ser nossa. Então, pela reencarnação, nas sucessivas existências, mediante seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é, então, a sua destinação final. Então, se a gente, como espírito encarnado, avança sempre, ou quase sempre, né, em direção à perfeição, né, isso significa que, para fazermos isso, a gente utiliza o nosso livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio é uma grande ferramenta evolutiva que nós, né, espíritos encarnados e desencarnados, temos e utilizamos. Né? Muitas vezes para o caminho da felicidade, muitas vezes para o caminho da infelicidade também. Bom, essa foto aí, ela foi tirada lá na Alemanha, em 1932, em Hamburgo, bem no auge do nazismo. Nessa foto, nós vemos que somente uma pessoa escolheu, né, não fazer aquela saudação nazista que as pessoas faziam quando passava uma pessoa importante, uma autoridade nazista. Então, somente uma pessoa escolheu, né, pela sua vontade, dizer não ao horror que foi ao nazismo, pelo menos de maneira simbólica ali naquele momento. Então, vamos ver o que o Aristóteles fala a respeito disso, da vontade. Tanto a virtude como o vício depende da vontade do indivíduo. Onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim. De forma que, se cumprir uma boa ação depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. O Leon Denis fala o seguinte, há liberdade de agir desde que haja vontade, então, de fazê-lo. Então, não existe, assim, um arrastamento irresistível desde que haja o quê? Vontade de resistir, vontade de dizer não para aquilo. Os espíritos falam o seguinte, o homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal. Como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fala ostensivamente?
O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então, como eu disse, não existe um arrastamento irresistível. E ninguém é predestinado, ninguém nasce predestinado ao mal ou ao bem. Né? Às vezes o espírito pode escolher ali no seu planejamento encarnatório viver num meio onde o mal predomina, para testar a sua resistência. Mas isso não significa que ele vai ser um criminoso. Né? Então, a vida corpórea é dada ao homem para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa, imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta que se embreou. Então, se ele cedeu a uma má sugestão do espírito, né, isso não vai tirar a responsabilidade dele. Né? Mas muitas vezes ele aceitou aquela sugestão porque provavelmente a natureza inferior dele, né, se assemelha à natureza inferior daquele espírito que está, então, o sugestionando naquele momento. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Então, quer dizer, se todos os acontecimentos são pré-determinados, o que seria do livre-arbítrio? Vamos ver o que os espíritos falam. A fatalidade, ela existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para viver. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Então, o espírito, ao reencarnar, ele pode escolher o gênero das suas provas, das suas expiações. É claro que ele não vai saber tudo, né? Não vai poder escolher tudo nos mínimos detalhes, somente com relação a essas provas físicas. E, como os espíritos dizem, não há fatalidade para os atos da vida moral. Somente ali, ao encarnar, então, que o espírito vai, né, utilizando do seu livre-arbítrio, escolher qual caminho ele quer seguir, né? Se do equilíbrio ou do desequilíbrio. Então, a fatalidade, verdadeiramente, ela só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Fatal, então, é só o momento do encarne e do desencarne. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Então, às vezes, a pessoa acha que aquele sofrimento é imerecido. Né? É claro que não é fácil conviver com a dor, conviver com o sofrimento. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no bem sofrer, se não me engano, é bem sofrer. Os Espíritos falam sobre isso. Todo sofrimento ele traz uma mensagem para todos nós. Né? E, às vezes, né, a pessoa, nós ou eu, acho que aquele sofrimento, né, é imerecido, porque, às vezes, a pessoa pode falar, mas eu não merecia sofrer tanto, né? Parece que eu nasci para sofrer, eu estou fadado a sofrer. Né? Ninguém nasce para sofrer. Nós sofremos porque somos inferiores ainda, porque muitas vezes relutamos às sugestões dos bons espíritos, porque às vezes ainda somos refratários a qualquer tipo de reajustamento, então, claro, né, temos que arcar com as consequências dessa nossa imprevidência. Eu estava ouvindo uma palestra da Maíse Braga, e ela fala que, quando ela foi fazer uma palestra em determinado lugar, uma pessoa, no final, veio conversar com ela. E aí, essa pessoa falando para ela, mas eu não sei por que eu sofro tanto, né? Eu saio do sofrimento, já caio em outro, eu pratico a caridade, não faço mal para ninguém, pelo contrário, ajudo várias pessoas, mas nada dá certo na minha vida, Maísa. Nisso, né, um espírito já veio ali, né, soprando no ouvido perispiritual da Maíse e falando o seguinte, segundo a Maíse,
Aí o Espírito falou isso para ela: ah, se ele soubesse o que ele fez, ele estaria agradecendo de joelhos tudo que ele está passando. Então, isso é um refrigério, né? Para quem está sofrendo, para quem está passando por esse tipo de dor, por essas provas difíceis que a gente sabe que muitas vezes nós passamos. O Leon Denis fala o seguinte: o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora das encarnações. Então, o livre-arbítrio ele vai se exercer na erraticidade, na hora que os espíritos eles vão poder escolher participar do seu planejamento reencarnatório. Claro que nem todos os espíritos vão poder fazer essa escolha, escolher as suas provas e expiações. E o outro momento é na hora quando ele está encarnado, quando o espírito está encarnado. Que aí, através do livre-arbítrio, como eu disse, ele vai escolher o rumo que ele quer tomar. Então, escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade dessas provações para desenvolver suas qualidades, curar defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Então, se está passando por provações, é porque teve, lá atrás, ou nessa existência, um passado, vamos dizer assim, nebuloso, nefasto. E aí, então, o espírito vai utilizar do veículo, do seu veículo carnal, do seu veículo da carne, carnal, para, então, expurgar essas imperfeições, como ele diz aí, curar defeitos, despir preconceitos e vícios. Porque é na dificuldade que o espírito, ele exercita, que ele trabalha as suas potencialidades. Então, ele conclui que não há nada de fatal, a não ser, como eu disse, o encarne e o desencarne, e qualquer que seja o peso das responsabilidades em que se tem incorrido, pode-se sempre atenuar, modificar a sorte com obras de dedicação, de bondade, de caridade, por um longo sacrifício ao dever. Então, se nós cometemos alguma falta, não há outro caminho a não ser a reparação. E um caminho mais, vamos dizer assim, mais fácil para suportar o peso dessas responsabilidades diante das provações é o quê? É o trabalho no bem, é a caridade desinteressada. Nós sabemos disso, nós estudamos isso. Não é que a espiritualidade vai deixar, vai fazer com que fique moleza as nossas provações. Não, não é isso. Mas quando a gente pratica o bem, quando a gente pratica um trabalho voluntário, de maneira desinteressada, nós vamos atrair para perto de nós os bons espíritos, as boas energias que vão nos fortalecer, vão nos ajudar, fortalecer a nossa fé, a nossa vontade, e vão nos, claro, servir de escudo para as más sugestões dos espíritos inferiores que, porventura, podem ali nos querer influenciar para que desistamos, para que caiamos, para que sucumbimos diante daquelas provas que muitas vezes, como eu disse, podem ser muito difíceis. Então, as nossas ações humanas, as ações humanas são livres e não determinadas. Vamos ver o que o Leon Denis fala a respeito disso. A questão do livre-arbítrio, ela tem uma importância capital e graves consequências para toda a ordem social, por sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça e na legislação. Então, a questão do livre-arbítrio, segundo Leon Denis, ele tem importância em vários segmentos da sociedade, da nossa comunidade. Então, isso fez surgir duas correntes distintas, ele fala isso. Aqueles que negam o livre-arbítrio e aqueles que admitem com parcimônia, admitem com restrição. Dentre aqueles que admitem com restrição, ele cita os deterministas ou fatalistas. O determinista ele fala o seguinte: o homem está submetido aos impulsos de sua natureza, que o dominam e obrigam a querer, a determinar-se num sentido de preferência a outro. Logo, não é livre. Então, os deterministas, eles falam isso aí, porque para eles, a questão do livre-arbítrio não é uma ilusão. Para o determinista, está tudo determinado, está tudo já engessado, está tudo amarrado, e ele não tem essa liberdade de fazer as suas escolhas na vida.
Então, existe um conflito entre livre-arbítrio e determinista, né? Porque nós não podemos ser livres se circunstâncias anteriores que nós não temos controles determinam aquilo que a gente faz. Né? Que circunstâncias seriam essas que nós não temos controle, que os deterministas falam? A questão da hereditariedade, a questão do local onde a gente nasce, a família que a gente nasce. Para os deterministas, nós não temos essa capacidade de escolha. Então, são coisas que, né, estão fora do nosso alcance, segundo os deterministas. Mas o Leon Denis, ele logo vem em seguida, e ele bate o martelo com relação ao livre-arbítrio. Ele fala o seguinte: os elementos que a revelação neo-espiritualista nos traz sobre a natureza e o futuro do ser dão à teoria do livre-arbítrio sanção definitiva. Né? Então, a doutrina espírita nos fala aqui das múltiplas existências do espírito, e o espírito ele vai evoluindo à medida que ele vai passando por essas existências, utilizando-se da sua liberdade de escolha, do seu livre-arbítrio. Então, não há outra dúvida. Né? Ele bate o martelo, né, na existência do livre-arbítrio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio e autoconhecimento, que também são dois conceitos, né, que estão bem juntinhos, que caminham lado a lado, estão bem conectados. Vamos ver por quê. Bom, o Sócrates, lá no século V antes de Cristo, ele já falava bastante sobre isso, preocupava bastante com esse tema, porque ele falava que mais importante do que saber a origem e a natureza das coisas, vinha, em primeiro lugar, o conhecer-te a ti mesmo. E aí o Sócrates, ele fez o seguinte: ele levou várias reflexões lá para as praças, para as ruas de Atenas, e ele ficava perguntando, principalmente para os jovens, se eles conheciam aquilo que eles diziam, se eles acreditavam naquilo que eles faziam, se eles conheciam aquilo que eles faziam, e eles, né, falaram que não, né? Por quê? Porque as pessoas não tinham parado para refletir sobre suas crenças, seus valores, seus ideais. E aí as pessoas perguntavam para ele: Sócrates, mas você tem essas respostas? E ele falava: olha, eu também não sei. É por isso que estou perguntando. E aí é de onde vem aquela frase célebre dele: tudo que sei é que nada sei. Então ele foi muito condenado por isso, por querer revolucionar a cabeça dos jovens, mas mostra, né, que ele tinha, né, a humildade de reconhecer, a sabedoria de reconhecer que ele não sabia tudo, né, mesmo sendo um grande filósofo naquela época. Então, o critério para se encontrar uma resposta mais adequada, um caminho que mais atende às necessidades daquele espírito naquele momento, é individual. Para que a escolha seja consciente, a pessoa então vai fazer o quê? Ela vai consultar a sua consciência, e quanto maior for o cruzamento de experiências que puder ser considerado antes da tomada de decisão, maior a probabilidade dessa decisão estar coerente com a história de vida da pessoa, maior a chance da decisão preencher a necessidade do espírito naquele momento. Então, diante de uma decisão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o cruzamento das experiências nossas que estão lá na nossa bagagem espiritual, que estão lá no nosso patrimônio espiritual. Né? Então, tudo que a gente angariou, né, durante as nossas existências pretéritas, nós vamos, então, fazer esse cruzamento de experiência. E quanto mais a gente fizer isso, maior a chance daquela decisão que a gente fizer naquele momento preencher a nossa necessidade, pelo menos naquele momento. Eu não poderia falar sobre autoconhecimento, sobre o conhecimento de ti mesmo, sem citar a questão 919 do Livro dos Espíritos. É uma questão longa do Santo Agostinho, mas, assim, peço licença para ler um resumo daquela questão. Fala o seguinte: o Kardec pergunta aos espíritos qual que é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida. E aí os espíritos falam: conheça a ti mesmo, né, o autoconhecimento. E na resposta que se segue à formulação da pergunta, se aconselha a interrogarmos a consciência ao final de cada dia, passando em revista o que fizemos e perguntar a nós mesmos se não faltamos com o cumprimento de algum dever e se ninguém tem motivos para se queixar de nós.
Aconselho ainda a indagarmos de nós mesmos o que estamos fazendo e qual o modo de nossas ações. Se estamos praticando ações que censuraríamos nos outros e que não teríamos coragem de confessar. Se ao entrarmos no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teríamos medo do olhar de alguém. Que devemos analisar nossos atos e examinar o que podemos estar fazendo contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra nós mesmos. Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro, mais eu respeito, mais eu compreendo a outra pessoa. Né? Porque quando eu me conheço, eu vou tomar ciência das minhas imperfeições, das minhas mazelas morais. E ao tomar conhecimento dessas minhas imperfeições, então o próximo passo é a reparação, é a reforma íntima, é a reparação, é a transformação moral da pessoa. Vou dar um exemplo, um outro exemplo prático também que aconteceu comigo com relação a isso, né? É maravilhoso o autoconhecimento. Dentro do CVV tem uma parte lá chamada CVV Comunidade. E dentro das tarefas do CVV Comunidade existe um chamado Caminho da Renovação Contínua, que é um trabalho de autoconhecimento. É um grupo, é uma reunião que trabalha o autoconhecimento. Então, hoje no Brasil inteiro, em várias cidades, vários dias da semana, em vários horários, a gente tem grupos já formados desse CRC. Então, tem os links e qualquer pessoa pode ir lá, entrar no link, eu quero participar no sei lá, de Salvador. Vai lá e clica no link de Salvador, e aí não precisa se inscrever, não tem uma sequência, a pessoa pode participar no momento que ela quiser. E, um tempo atrás, eu participei de uma dessas reuniões. E uma das perguntas daquela reunião era: você consegue reconhecer o esforço que as pessoas que estão na sua volta fazem? Aí eu disse, sim, consigo, e dei a minha explicação lá, que eu conseguia reconhecer e tal. Aí depois, passado um tempo, sei lá, umas semanas ou um mês, eu me deparei com uma situação em que eu estava sendo o quê? Pouco tolerante com a pessoa naquele momento. Por quê? Porque eu estava somente vendo o meu ponto de vista. Eu não estava vendo a necessidade do outro. Eu não estava vendo se a pessoa estava doente, se tinha doença na família, se estava passando por algum problema econômico. Não. Né? Então, aí eu me dei conta que eu não estava sendo tão tolerante assim, como eu disse lá atrás na reunião, que eu conseguia reconhecer o esforço das pessoas. Então, de novo, né, eu já fiquei atento. Falar, olha, então, agora tem que ficar mais atento para que realmente eu seja tolerante, para que realmente eu consiga reconhecer o esforço que as pessoas fazem, que as pessoas que estão à minha volta fazem. Né? Então, se tem aquele caminho ali, não, aquele caminho ali tem inveja, eu não vou por ele, não. Tem aquele caminho ali, não, tem pouca tolerância, a intransigência também no outro, eu vou por outro, né, vou escolher ir por outro caminho, porque naquele outro caminho não tem nada que me comprometa, nada que fira, que magoe o outro e também que não me magoe. Né? Então, essa questão do autoconhecimento, a gente sabe que é muito importante, ela é maravilhosa, quando a gente entende, né, o autoconhecimento e quanto isso tem possibilidade de realmente nos transformar. Essa imagem aqui é a mesma imagem, mas vista de ângulos diferentes. A gente vê ali um homem que está com dois instrumentos, né, um pontiagudo, parece ser um martelo, e pela feição do rosto dele, a gente vê que ele está fazendo muito esforço. Ele está colocando muita força para fazer o quê? Para moldar a sua forma. Ele está, né, burilando, vamos dizer assim, a sua forma. Então, essa imagem traduz muito o que nós fazemos com a nossa vida. Nós vamos moldando a nossa existência. Né? Através do autoconhecimento, adquirindo conhecimento, moralidade, né? Aparando onde precisa ser aparado. Não, aqui está muito pontiagudo. Não, aqui tem inveja, vou ali, vou arredondar, vou bater o martelo ali. Não quero aquilo para mim. Né? E aí eu vou, né, moldando o meu jeito de ser. Né? Isso é responsabilidade nossa, de cada um de nós. E quanto mais eu vou me conhecendo, mais a minha liberdade
de escolha vai se ampliando, mais o meu livre-arbítrio, então, vai se ampliando. Então, por isso que o autoconhecimento é fundamental para o exercício pleno do livre-arbítrio. E dentre esse tópico, né, de autoconhecimento, eu queria trazer uma reflexão aqui para todos nós. Será que nós, espíritas, conhecedores de tantas verdades do mundo espiritual, conhecemos a nós mesmos? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Né? Sobre conhecer as minhas imperfeições, né? Os meus vícios morais, e conhecer também os nossos valores, aquilo que há de bom em nós. Né? Porque não adianta a gente decorar de cor e salteada a lei de justiça, amor e caridade se nós não conseguimos minimamente aplicá-la. E para aplicá-la é fundamental o autoconhecimento. É fundamental que conheçamos, né, as nossas imperfeições, que a partir desse momento, né, eu vou partir para a transformação, né, para a reforma íntima que todos nós temos que fazer. Bom, essa imagem aí, né, essa imagem fofa dessa menina ajudando a carregar a cruz, para trazer uma frase também muito bonita que o Leon Denis escreveu nesse capítulo, que é a seguinte: a sociedade deve corrigir com amor e não com ódio, sem que se torne criminosa. Né? Então, quando eu li isso aí, eu falei, nossa, né, vivendo tudo que a gente está vivendo, eu falei, nossa sociedade está tão carente, né, de amor, né? E, e eu vejo assim que a doutrina de Jesus, né, o exemplo de Jesus, né, tudo que ele fez e faz, né, tem amor, né? Ele fez com amor, porque para a gente ter compaixão com a dor do outro, a gente tem que ter amor. Para a gente, né, ser fraterno, humano, empático, compreensivo, a gente tem que ter amor. Porque senão a gente vai o quê? A gente vai minimizar a dor do outro. Né? Como se a gente pudesse pegar uma régua e ficar medindo a dor do outro, que não é possível. Né? Então, quando o Leon Denis escreve isso, ele está falando sobre o ponto de vista jurídico. Ele fala o seguinte, que eu só posso responsabilizar um criminoso sabendo do seu estágio evolutivo. Né? Quer dizer, eu só vou punir, só vou responsabilizar, quer dizer, eu não posso não posso responsabilizar uma alma que pouco aprendeu, que pouco soube, né, uma alma infantil, da mesma maneira que eu responsabilizo por uma alma que viveu muito, que aprendeu muito. Né? Porque, segundo Leon Denis, o criminoso não é, na realidade, mais do que um espírito novo e ignorante, em que a razão não teve tempo de amadurecer. Ele fala também que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo que obrigassem o condenado a refletir, a instruir-se, a esclarecer-se, a emendar-se. Então, até para punir, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter compaixão, senão a gente vai punir eliminando, torturando a pessoa. Né? E aí eu fiquei, né, pensando e refletindo sobre isso. Será que isso é uma utopia? Eu acredito que não. Né? Quantas ações no bem estão sendo feitas de maneira silenciosa ou não? É claro que o mal, ele é mais barulhento, ele reverbera com mais intensidade. Então, eu tenho um amigo que ele me envia só vídeos, mensagens e textos de assuntos, de coisas de violência. Né? Então, são pessoas se esbofeteando dentro do supermercado, brigando mesmo, em vias de fato, no trânsito. Então, eu nem abro mais aquilo, porque aquilo deprime, né? Deprime a minha energia. Eu não gosto de ver aquilo. Né? Mas é o que chama a atenção dele naquele momento, né? O mal, né, faz tanto barulho, ele, né, sente a necessidade de estar divulgando isso. Mas eu não gosto, então eu falo para ele, olha, eu nem abro mais o que você me envia, né? Então, o Leon Denis ainda fala a respeito desse assunto o seguinte: o espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. Né? Então, quando essas leis, né, estiverem aqui, essas leis naturais, essas leis universais estiverem aqui, né, na nossa consciência, essa voz íntima,
onde nós, né, tentamos, pelo menos, guardar as leis de Deus, né? Somente nós seremos livres no momento em que nós conseguimos introjetar e colocar em prática tudo isso, né? E que, então, o homem não precisará mais do constrangimento da autoridade social para corrigir-se. Então, segundo ele, seremos verdadeiramente livres, dignos de liberdade, se aprendermos a obedecer essa lei interna, essa lei moral, eterna e universal. E, para terminar, eu também deixo uma frase aqui que o Leon Denis escreveu, lá quase no final do capítulo, que é o seguinte: o homem é obreiro da sua libertação. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e utilizar suas forças latentes. Então, eu achei bacana esse, o homem é obreiro, né? Eu vi a gente colocando os nossos tijolinhos ali, né? O tijolinho da ética, da moralidade, do conhecimento, da ciência. A gente vai construindo ali, através de tudo isso, a gente vai construindo a nossa libertação. Então, o livre-arbítrio é essa grande ferramenta evolutiva que nós todos temos. Então, para a doutrina espírita, não existe fatalidade, determinismo, acaso, sorte ou azar. Existe o livre-arbítrio, né, que é essa força, essa potência da alma, né, que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, temos. Então, é isso, pessoal. Vou finalizar aqui com uma frase do Santo Agostinho, que ele fala o seguinte: as pessoas costumam amar a verdade quando esta as ilumina, porém, tendem a odiá-la quando as confronta. Então, as referências, então, na próxima semana, com a Berli, capítulo 23, quero agradecer a Berli, porque eu estava escalado para fazer o capítulo 23. Aí, diante de uma indisponibilidade nesse dia, a Berli gentilmente cedeu o capítulo 22 para mim. Obrigado, viu, Berli?